Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, também para vocês que nos acompanham por todo o Brasil através do site tvcapitalgoenia.com, atendendo inúmeros pedidos, né? Mais uma vez solicitamos a presença aqui do médico com especialidade na área de psiquiatria, Dr. Manuel Dias Reis, para falar sobre os assuntos que ultimamente têm nos incomodado ou tentado, né? Dr. Manuel Dias, mais uma vez, muito obrigado pela presença, um prazer imenso recebê-lo aqui. Bom dia, André, né, assim, é também um prazer estar aqui, assim, bom dia aos telespectadores. E boa tarde, e boa tarde, o tarde, programa também exibido à tarde, né? Pedem muito, doutor, é impressionante a repercussão da participação do senhor aqui. Aí a gente percebe mesmo que as pessoas, a cada dia que passa, estão precisando mais de achar o equilíbrio. E as entrevistas do senhor, ela mostra esse certo equilíbrio. Pois não, pode continuar. Não, assim, eu assim, sempre que eu venho aqui, eu fico muito satisfeito, né, assim, pela repercussão que esses programas têm. Eu recebo pacientes no meu consultório, telefonemas, né, assim, que a gente recebe lá. Eu acho muito bom porque eu fico feliz pela minha contribuição, né, assim, que eu posso estar dando às pessoas, né, assim, Isso é fundamental. Doutor, falaremos sobre alguns assuntos, né? Daqui a pouco a gente fala sobre essa questão de dependência, né? Sim. Porque, afinal de contas, somos dependentes sempre de alguma coisa. Agora, essa dependência, ela tem que ser algo positivo que agregue, acrescente a nossa vida. Caso contrário, se transforma numa doença, né? Aquilo que é exagerado, né? Assim, tudo... A gente sempre fala que tanto o exagero pelo lado a mais ou o exagero pelo lado a menos, ou seja, a falta, né, assim, isso é complicação. Né? Doutor, o Brasil inteiro se comoveu diante da morte de Eduardo Campos. Poucas pessoas conheciam Eduardo Campos. Tememos o quê? A morte que se apresenta à nossa frente ou nos comovemos com a perda da vida de uma pessoa? Dentro da cabeça do cidadão, o medo maior o da morte, é a morte que está ali na frente, ou aquela comoção que se gera em torno de uma situação? Porque poucas pessoas conheceram Eduardo Campos, mas muitos se comoveram. Então a pergunta a comoção, ela veio da perda de Eduardo Campos ou a comoção se deu com o medo da morte? Eu acho que, né, assim, as duas coisas, né, assim, porque o ex-governador, né, assim, Eduardo Campos, era um jovem, né, assim, uma pessoa que estava ascendendo no meio político a nível nacional, né, assim, então era uma pessoa que, de determinada maneira, né, assim, algumas pessoas estavam depositando nela uma esperança de mudança no nosso país, né? Porém, política à parte, eleições à parte, as pesquisas não demonstravam isso. Não, exatamente pelo fato dele ser desconhecido, né? Era muito conhecido, né, assim, lá no Nordeste, que ele foi governador lá de Pernambuco. Era também conhecido pelo avô dele, né, assim, o Miguel Arraes. Né, assim, então é uma pessoa que tradicionalmente tinha uma história política, né, assim, pela família. Mas, André, a grande questão realmente a morte, né, assim, então não é nem tanto a figura da pessoa, mas a forma como se morre. Né, assim, o que acontece depois da morte, fica tudo no imaginário, né, assim, e das pessoas. A gente vê a nossa realidade ali, né? Né, assim, olha, né, assim, a pessoa morreu, e aí, o que é a morte? O que vai acontecer comigo depois da morte? Né, assim, então, existe um punhado de coisas, pessoas que negam totalmente a morte, acha que a gente não morre, né, assim, que a gente tem uma vida depois da morte, né, assim, a gente tem que respeitar todos os pensamentos, né, assim, então, né, assim, tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de enfrentar a morte.
Mas a verdade é que ninguém está preparado para ela. Né? Assim, por mais que a gente saiba que um dia isso vai acontecer com a gente, né? Assim, ninguém está preparado para morrer. E aí a gente também não aceita muito mortes assim, acidentais, essas mortes onde representa tragédia. Isso mexe mais com as pessoas. Se fosse uma morte anunciada, todas elas são, né? Porque um dia a gente vai morrer. Mas a morte anunciada é aquela pessoa que adoece e que vai, com o passar do tempo, você sabe que mais dia... Ela vai se conformando. Ela vai, a família se conforma, as pessoas se conformam, né? Então, é uma coisa mais aceitável. Mas o acidente, né? Assim, aquela morte que tira a vida da pessoa de um momento para outro, né, assim, seja através, por exemplo, de assassinatos, né, assim, hoje, essa semana, esses dias, está tudo se falando da questão da violência, né, assim, em Goiás. Goiás hoje é o 4º estado em violência do nosso país, né? Goiânia, né, assim, que era uma cidade tranquila, né, assim, inclusive várias pessoas, celebridades, mudaram para Goiânia por conta da tranquilidade, né, assim, a gente tinha a vida era boa aqui em Goiânia, ganhava-se bem, né, assim, de pouca violência, trânsito muito bom. Hoje, né, assim, o negócio está muito difícil hoje, né? Então, assim, a violência, ela também mexe muito com a pessoa, né? Assim, então, as pessoas ficam muito comovidas quando a morte é de jovens, a gente vê, assim, adolescentes sendo mortas, né? Assim, mulheres sendo mortas, isso tudo mexe com as pessoas. Mas o grande problema é a fantasia da morte e o que vai acontecer depois que a gente morre, que a gente não sabe. Eu costumo dizer, a título de brincadeira, que eu sou materialista segundo a Bíblia, né? Assim, então, né, assim, lá está escrito que a gente é pó e ao pó a gente vai voltar. Sim. Né? Assim, que nós mas não aceitamos isso. Não aceitamos, né? Assim, porque tem que ter alguma coisa depois da morte. Qual o sentido, né, assim, de viver? O sentido de viver simplesmente é viver, não tem outra coisa, né? Assim, a gente vive por viver. Né? Agora a gente faz parte desse ciclo vital, né? Assim, o ciclo vital consiste em quê? Nascimento, vida e morte. Assim, a gente nasce, cresce e morre. Isso, plantas, o sistema planetário, as galáxias, todos passam por esse processo porque faz parte desse ciclo vital, né? Agora, aceitar que um dia nós vamos acabar, que nós somos seres finitos, né, assim, que nós não somos assim, eternos, né, assim, então aceitar a finitude é difícil. A gente aceita para o nosso cachorrinho, né, esse nosso animal de estimação, que hoje é chamado de pet, né, assim, é muito mais fácil falar pet, mais bonito do que um animal de estimação, né? E hoje são muito mais, inclusive em alguns lugares, né, levam animais como uma forma de terapia, né? Porque eles têm essa capacidade de amar incondicionalmente, coisas assim que está faltando, né, doutor, na humanidade. Agora, sim, muitas pessoas, eu conversei com algumas pessoas e elas dizem assim: André, eu tenho pavor de ir ao velório porque ali eu vejo o meu futuro ali. E aí criam dentro delas bloqueios, problemas, algumas estados depressivos, outros ansiosos, tal. A psiquiatria, como é que ela consegue lidar com uma situação igual a essa, onde nós temos um medo diante do que é real? Bom, primeiro a gente tem que distinguir, né, assim, o que é doença e o que é normal, né, assim, o que seria, o que faria parte normalmente da vida, né, assim, então, assim, você está ali diante de um caixão, né, assim, de um ente querido ou de uma pessoa desconhecida, né, assim, mas isso, como você falou, isso põe a gente de frente à morte,
Né? Assim, Ou então, o nosso futuro. É, o nosso futuro. Ou fim, né? o começo, o recomeço, a recepção, Exato, seja o nome que for dado. E é natural que eu pense, né, assim, olhando ali, poxa, e quando chegar o meu dia, como é que vai ser? Né, assim, como que eu vou morrer? Né, assim, será que eu vou ter... Eu costumo brincar também, dizer assim, eu vou acordar morto, ou seja, vou ter uma morte repentina, né, assim, então, dormir e não acordar, ou eu vou sofrer com uma doença, ou vou ter um acidente. A gente não sabe. Né? Então, pensar sobre isso, pensar sobre esse futuro, isso é existencial, isso faz parte da gente, é normal. O grande problema é quando isso começa a fazer parte do nosso dia a dia, a gente começa a preocupar com a morte, aí você começa a ter comportamentos, né, assim, para evitar aquela possível morte. Tem pessoas que caminham, por exemplo, para uma preocupação excessiva com doenças, aí eles visitam, né, assim, médicos periodicamente, mesmo quando não tem necessidade nenhuma. Por exemplo, agora está se falando dessa doença lá na África, no Ebola, né, assim, então aí ele já fica preocupado, nossa, e se eu pegar essa doença? Então, esse sofrimento antecipado, e aí que muitas vezes esse sofrimento acaba trazendo prejuízo, porque a pessoa acaba deixando de trabalhar adequadamente, ele passa a ser uma pessoa muitas vezes irritada dentro de casa, nervoso e preocupado com as coisas que podem acontecer. E aí vem aquela coisa que o senhor vive dizendo, ansiedade. Isso é a ansiedade, né? Se tem a ansiedade existencial, que é essa preocupação existencial com o futuro da gente, essa expectativa com o futuro, tem a preocupação doença, né, que é da ansiedade. Isso gera ansiedade, né? Junto com isso, muitas vezes, né, assim, vem também sentimento de perdas, né, assim, porque né, assim, na fantasia, quando você morre, você vai perder os entes queridos, você perde os bens materiais, tem gente que é muito preocupada com os bens materiais, né? Então, e começa também a desenvolver muitas vezes comportamentos depressivos, né? Porque aí a pessoa começa até a perder a vontade de fazer as coisas, já imaginando que a vida não vai ter mais jeito, porque ele vai morrer mesmo, o que adianta eu estar fazendo isso, o que adianta... Então, assim, a possibilidade diante dessa situação, né, assim, de virar doença, ela existe. A gente chama essa possibilidade de reação. Né, assim, você pode ter uma reação ansiosa, você pode ter uma reação depressiva, né, assim, mas pode caminhar para uma doença, se a pessoa tiver uma predisposição já para isso, para uma doença que é crônica, ou seja, vai acompanhar a pessoa a vida inteira. Depende de quê para ela ficar bem? De um tratamento adequado. Doutor, como é que se explica? Temos um medo imenso da morte, isso já foi, acabamos de falar isso. Porém, dias desses, um artista hollywoodiano, ou seja, de Hollywood, Robin Williams, uma pessoa que tem tudo o que o dinheiro pode comprar, uma pessoa que tinha, né, absolutamente todos os motivos para ser feliz, e colocou fim à própria vida. Quando é que, e como é que se começa esse processo, doutor, de deixar de temer a morte e querer a morte? Bom, no caso do Robin Williams, né, assim, a notícia que eu li, o histórico dele, é que ele tinha uma doença depressiva e que passou por vários tratamentos. Né, assim, era dependente alcoólico, há 20 anos já tinha deixado, proferia palestras sobre a importância da vida. Exatamente. E aí ele tinha recebido recentemente também um diagnóstico de doença de Parkinson, que ele estaria desenvolvendo uma doença de Parkinson. Né, assim, então, eu acho que a gente tem sempre que olhar esse contexto, né, assim, da história da pessoa. Mas, né, assim, a gente pode desenvolver realmente a ideia de suicídio ou chegar até o suicídio. Né, assim, quando a gente está passando por dificuldades, é muito comum
você escutar as pessoas falar assim, ah não, se eu pudesse eu sumia daqui, não queria ver mais ninguém, né, assim, eu ia para um lugar bem longe, né, então isso é o começo da ideia de suicídio, né, assim, então, aí outras vezes a pessoa fala assim, ah, se eu tivesse, eu queria ter um buraco para eu fazer igual a avestruz, enfiar minha cabeça lá e não ver mais nada, né? Se Deus tirasse a minha vida, seria muito mais fácil. Não, é melhor eu morrer mesmo, porque aí resolve todos os problemas, eu sou o culpado de tudo, né? Então, até o momento que, não, eu vou morrer mesmo, né? Assim, eu vou, né? Assim, qual seria a melhor forma de eu morrer? Eu fico impressionado como o Robin Williams morreu, que ele suicidou com um cinto, né, assim, com um cinto. Então, eu vou morrer pulando do andar onde eu moro, eu vou me enforcar, eu vou tomar remédio, né, assim, como que vai ser? Não, agora eu vou terminar com a minha vida. Né? Então é todo um processo, né? Assim, que a ideia de suicídio, ela se apresenta de um momento para outro quando a pessoa tem um impulso suicida diante de uma situação, né? Assim, acompanhei uma senhora que o filho dela suicidou, né? Assim, ele estava em casa, né? Assim, conversando com a namorada no telefone, né? Assim, e parece que eles tinham terminado alguma coisa assim. E aí ele falou para a namorada, ou para a mulher, eu não lembro mais, isso faz alguns anos já, né, assim, que, olha, eu não aguento viver sem você, porque sem você eu vou suicidar, vou morrer. E a mãe dele entende que a moça do outro lado deve ter falado para ele, então morre, joga aí do 22º andar. Onde como diz Renato Russo, né, que eu me lembro uma vez, eu conversando com ele disse o seguinte, o que me deixa triste, porque ele era um depressivo, é que as pessoas dançam as tragédias. Aí ele conta aquela música de pais e filhos, né, que ele conta a história de uma filha que desenvolveu a depressão, aí fala que ela se jogou da janela do 5º andar, aí fala que temos que amar as pessoas, é como se não houvesse amanhã, mas assim, amar não é só amar, é cuidar e também entender que essa doença que o senhor está falando agora, nós estamos nos referindo, depressão, depende muito mais das pessoas que estão próximas que propriamente do doente, né? Porque, assim, só para concluir a história, né, só para concluir a história, no momento em que ela deve ter dito isso para ele, né, então pula daí, já que você vai suicidar, então pula. Ele saiu de lá. Então tem esse comportamento impulsivo também, né? Assim, então o suicídio não é só essa coisa planejada, né? Assim, mas também tem essas respostas impulsivas, né? Bom, mas a questão do transtorno mental, né? Assim, ela costuma ser pior do que as outras doenças, né? Assim, por quê? Porque envolve os familiares, né? Assim, ontem atendi uma moça porque 41 anos, né? Assim, então, e aí ela estava acompanhada da mãe e do irmão. E ela desenvolveu ultimamente um sentimento persecutório, né? E a irmã, que mora numa cidade do interior, ficou preocupada com aquilo e veio para a casa dela. A mãe, que vivia junto com ela, estava muito preocupada e não dormia, e preocupada no que pudesse acontecer, né? Assim, normalmente, numa situação de doença, a gente, né, assim, passa por isso, né? Assim, então, se você tem na família uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, todo mundo vai preocupar, isso é o normal, né? Só que no transtorno mental, né, assim, as pessoas também começam a adoecer junto com a pessoa que está doente. Porque a depressão, muitas vezes, né, assim, ela traz uma carga de agressividade, né, assim, e que essa agressividade é voltada para as pessoas que estão em volta, né, ou voltada contra ela mesma, quando ela tenta contra a própria vida. Né, assim, então é uma volta, a agressividade é voltada contra ela mesma, né, assim, então isso mobiliza muitas pessoas, mobiliza também, né, assim, pela a dificuldade da gente manusear isso, né?
Então, essa paciente que eu atendi ontem, ela me dizia, doutor, eu tive no neurologista e eu não tenho nada. Né? Assim, eu fiz ressonância, eu fiz eletro, eu fiz exame, e ele me disse que eu não tenho nada. E a minha família está dizendo que eu tenho, que eu estou doente. Né? Assim, aí, essa falta do concreto, né? Assim, porque a doença mental ela não é concreta, você não vê ela, você não vê num raio-x, você não vê em um exame de sangue. Né? Assim, então, essa falta do concreto, né? Assim, é difícil para todo mundo, né? Assim, a falta da dificuldade de ter o que fazer, porque quando você tem a pessoa está com uma infecção, uma pneumonia, você pega aqui a pessoa, você vai no médico, o médico dá o diagnóstico, passa o remédio, uma semana depois a pessoa está boa. No transtorno mental, passam meses e a pessoa não está boa. Né? Assim, então, muitas vezes, esse estado de transtorno mental, as pessoas entendem que é uma forma de manipular a família, né, assim, que está fazendo de conta. A síndrome do coitadinho. Ou que está querendo chamar a atenção. Né, assim, então, é difícil a gente entender a doença mental. Então, tudo isso faz com que as pessoas que estejam em volta acabam também adoecendo. Né, se adoece, cada um adoece na sua maneira. Muitas vezes é a própria negação do estado de doença da pessoa. Né? Assim, então, outras vezes é assim, o excesso de cuidado, ou às vezes até adoece junto com a pessoa, por exemplo, de depressão, a família, membros da família acabam ficando deprimidos também. Por quê? Né? Assim, no caso do transtorno mental, a predisposição familiar, né, assim, para hereditária, predisposição hereditária para a doença é familiar. Né? Assim, então, se a gente faz a pesquisa, se uma pessoa está com depressão, você vai fazer uma pesquisa mais profunda, você vai encontrar outras pessoas na família também com histórico de depressão. Né? Assim, dependendo do tipo dessa depressão, por exemplo, se for uma depressão que a gente chama de depressão maior, maior é a possibilidade de familiares ter também a depressão. Aí, doutor, desculpa só interrompê-lo, mas eu disse no programa nessa semana a forma como a gente passa a incorporar certas coisas na vida. Eu falei o seguinte, olha, eu vou dizer pelo menos 7 situações aqui que a gente acha que está morrendo. A gente acorda morrendo de sono, vai para o trabalho morrendo de pressa, chega na hora de preguiça. Chega na hora do almoço, fala, eu estou morrendo de fome, depois estou morrendo de preguiça, aí depois estou morrendo de vontade de ir para casa. De cansaço. Aí chega em casa, estou morrendo de cansaço, aí liga para a namorada ou vira para a esposa e fala, estou morrendo de amor por você. Aí, assim, a mesma forma é a questão da depressão, doutor. Hoje eu acordei meio deprimido. Ontem eu estive um dia, assim, ontem foi um dia deprimido. Não conversa comigo não, que agora eu estou deprimido. Então, assim, a força, a forma, a linguagem e a banalização e o preconceito, até mesmo a forma ignorante de entender esses fatos, levam a essa questão, ou seja, não. Daqui a pouco essa tristeza passa, daqui a pouco está bem de novo, está bem, vai tirar umas férias, vai não sei o que, isso e aquilo. Então, assim, a capacidade das pessoas entenderem que é uma doença e precisa de um tratamento e levar a um profissional. A dificuldade do entendimento, André, ou o preconceito. Ou o preconceito, né, assim, passa pela falta do concreto. Né, assim, porque você não tem como mostrar. Você tem que acreditar naquilo que a pessoa está falando para você. Né, assim, e aí, dependendo da dinâmica familiar, né, assim, se é casado, se não é casado, né, assim, então fica difícil muitas vezes você acreditar nisso. A pessoa pode estar sofrendo que só, mas dependendo dessa dinâmica, você está exagerando, não é tanto assim nada. Né? Então, depende, eu entendo que falta o concreto, né? E aí, doutor, qual que é o momento exato para que quem está ao redor
intervenha é o que? É conhecer, se importar, qual que é a luzinha de alerta para que a pessoa que está fora daquela situação tenha a capacidade de entender? Quando é que pisca a luzinha? Olha, esse piscar é muito difícil, né, assim, da gente dizer exatamente qual que é o momento, mas você tem pistas, né, assim, por exemplo, quando essas queixas começam a ser contínuas, né, assim, entra dia, sai dia, a pessoa está queixando, então, olha, alguma coisa não está certa, né, assim, porque assim, você pode um dia amanhecer meio chateado, meio deprimido, mas todos os dias, né, assim, então, uma outra situação é quando essas queixas começam a prejudicar a vida da pessoa, né, assim, então, não, hoje eu estou meio deprimido, eu não vou trabalhar, não, né, hoje eu vou encher a cara porque eu estou deprimido, eu preciso, né, se encher a cara porque está deprimido, né? Hoje é o meu dia. Então, né, assim, eu me dou o direito de ter esse momento, né, assim, principalmente quando está deprimido e a pessoa começa a usar a bebida, é mau sinal, né, assim, porque a possibilidade de ficar dependente alcoólico nessa situação é muito grande, ou por usar álcool por insônia, né? Por quê? Porque a pessoa que está numa situação de depressão, né, assim, ele está com uma substância que o organismo produz, que é a serotonina, né, assim, baixa. E aí ele precisa de alguma coisa que estimule ele, né, assim, e a droga, seja o álcool ou qualquer outro tipo de droga... Lícita ou ilícita. Lícita ou ilícita, ele vai fazer esse papel, vai dar um ânimo para a pessoa. Pelo menos enquanto eu estou bebendo, eu estou mais alegre, mais satisfeito, né? E aí... entra num mecanismo que está envolvido a dependência química, que é o chamado mecanismo de recompensa. Antes disso, doutor, explica essa coisa para a gente, porque toda pessoa, quando está assim, ansiosa, esse negócio, fala assim, não, vou tomar uma para relaxar. O álcool tem essa capacidade de causar esse relaxamento, ou esse pseudo-relaxamento? Não, tem, né? Assim, porque o álcool, ele tem duas atuações, né? Assim, então, ele tem num primeiro momento, ele tem uma ação estimulante, né? Assim, então, aí a pessoa fica sorridente, brincalhona, conta piada, é o melhor motorista do mundo, e etc, né? E tem o outro momento que vem a ação no sistema nervoso central, que a gente fala que é depressão do sistema central, né, assim, que é a sonolência, né, assim, todo mundo que usa bebida alcoólica, né, assim, passa por esses dois estágios, né? Se ele bebe, fica alegre, à medida que o tempo vai passando, dá sono e ele vai dormir, né, assim, porque para ele não dormir, ele tem que fazer o quê? Ele tem que estar bebendo o tempo inteiro para poder manter aquele nível de embriaguez e aquele estado de embriaguez. Então tem mesmo essa ação relaxante, né? Assim, e é muito, vamos dizer, a bebida alcoólica, ela é muito sociável, né? Assim, então as pessoas ficam mais falantes, né? Se o adolescente tem mais coragem de chegar na mocinha para poder alugar ela, né? Assim, então torna as pessoas mais sociáveis também. E aí, dessa socialização, dessa reafirmação da autoestima e dessas coisas, quando é que isso vira problema? Quando vai para o exagero, né? Quando eu não consigo mais controlar. Né, assim, porque eu estava falando do mecanismo de recompensa, sim, né, assim, porque ontem eu atendo lá no CAPS de álcool e drogas, né, assim, que é esse órgão da prefeitura que é destinado a atendimento a dependentes químicos, né? Eu explicava lá para o paciente, assim, olha, dependência química é igual à necessidade que a gente tem de comer ou de fazer sexo. Assim, você busca a comida para quê?
né, assim, para você ter aquela sensação de plenitude, de que você está bem, que você está satisfeito. Ou o né? prazer de degustar uma boa comida. Uma boa comida. Né? Então, esse prazer, né, assim, todas as vezes que o organismo começa a sentir falta, aí você busca alguma coisa para comer. Né? Então, essa busca a gente chama de mecanismo de recompensa. Eu como para aliviar a minha fome, que aliviando a minha fome me dá um prazer. Né? Então eu fico satisfeito. Né? As pessoas corrigem muito. Né? E aí, fulano, a comida está boa? Né? Assim, você aceita mais? Não, eu estou cheio. Cheio não, você está satisfeito. Né? Assim, então, porque o objetivo da comida é essa satisfação, essa plenitude que a gente tem à medida que você ingere a comida. Essa plenitude, ela é dada pela substância, pelos neurotransmissores, né? Assim, no caso da comida é a serotonina, né? Assim, então a serotonina dá essa sensação de plenitude gástrica, né? Assim, que o estômago tá cheio, que você não precisa comer mais, né? Bom, quando você tem isso associado à droga, o mecanismo é o mesmo, né? Então, você por um motivo ou por outro, você procura a primeira vez, por livre e espontânea vontade, né? Assim, ou pela curiosidade. Pela curiosidade, né? Assim, para ficar bem com o grupo dele, né? Assim, principalmente os adolescentes, ele tem que ficar bem com o grupo, porque se ele não fizer aquilo que o grupo faz, ele não vai estar bem, né? Assim, então, tem pessoas que não resistem a esse assédio dos colegas e acabam bebendo, fumando maconha, ou cheirando cocaína, né? Assim, então, e aí, esse primeiro momento, ele está na dependência da vontade do indivíduo, porque nele pode falar naquele momento que ele não quer, que ele não vai fazer uso daquilo, mas ele usa. Usando, né, assim, ele vai ter a sensação de prazer daquela droga, né, assim, porque a droga não é uma coisa ruim, né, André? Né, assim, a droga dá prazer. Remédio é ruim, remédio é amargo. Agora, aquelas coisas que dão prazer, né? O remédio ele não dá prazer, ele alivia a dor, mas então, o álcool, a droga, essas coisas, estimulam o prazer. Dá prazer. Ninguém usa uma droga porque é ruim, porque dá prazer. E isso repercute no organismo. Né, assim, de uma primeira vez, né, assim, que você bebe, você pode ter aquela experiência ali e falar, não gostei, ou que você fuma um cigarro, não gostei, não vou fumar mais. Mas tem pessoas que têm uma predisposição para isso. E aí vai entrar, a droga entra no mecanismo, que muitas vezes é um mecanismo de competição com receptores dessa substância que o organismo produz lá na célula cerebral, né, assim, ou outras vezes ele aumenta a quantidade de uma substância que é fundamental nisso aí, que é a chamada dopamina. Né, assim, então, por exemplo, a cocaína, né, assim, vai fazer o quê? Ele aumenta a quantidade de uma forma, né, assim, que os especialistas chamam de enchente. Né, assim, então, como se fosse uma enchente, de um momento para outro, o cérebro é tomado de dopamina. Né, assim, então, isso dá uma sensação de prazer muito grande, porque se a serotonina dá a sensação de plenitude, de satisfação, a dopamina dá a sensação de prazer, que é aquele prazer que a gente tem quando você tem uma relação sexual, quando você atinge o orgasmo. Assim, então, é aquela enchente de dopamina que te dá essa sensação de prazer. O organismo fica marcado com isso, né, assim, e logo dá a vontade de usar de novo para poder ter a mesma satisfação. Do mesmo jeito que quando você começa a ter fome, você procura comida, né, assim, o organismo também vai querer aquela sensação e vai buscar de novo a droga. A cocaína, ela tem uma ação muito rápida, e o crack, mais ainda, o crack é uma forma de cocaína, né? Crack é cocaína. É o resíduo, né? É o lixo da cocaína. Sim, e aí ele tem uma ação, o crack, ele tem uma ação muito mais rápida do que a cocaína. Se a cocaína leva 15 segundos para poder a pessoa ter aquela ação de prazer, o crack é 5 segundos.
Em compensação, se a cocaína leva 20 a 30 minutos para poder desfazer essa sensação de prazer, o crack é 15 minutos, 10 minutos. Então isso faz com que a pessoa já queira uma nova dose para poder manter aquela sensação de prazer, né? Então, se a gente continuar fazendo a comparação com a comida, né, assim, aquela pessoa que acabou de comer, mas ela não está satisfeita com aquela quantidade de comida, aí precisa de mais comida para poder satisfazer e não consegue nunca satisfazer. Essas pessoas são aquelas que caminham para aquela obesidade mórbida, né, assim, aquelas pessoas que têm uma obesidade doentia. Bom, mas então esse mecanismo de busca, a gente dá o nome de mecanismo de recompensa, né? Então é isso que favorece o uso das drogas, né? Assim, é isso que leva a gente a buscar cada vez mais a droga. E aí tem uma complicação maior nessa história, é que aquela quantidade que você usava passa depois de um certo tempo a não ter mais o mesmo efeito. Aí você sempre tem que usar uma dose maior para você obter o mesmo efeito que você tinha antes com aquela dose anterior. Então você escuta as pessoas que bebem, né, você fala assim, não, cada dia que passa eu fico melhor para poder beber. Porque antes eu ficava bêbado com 5 latinhas, hoje eu posso beber 12 latinhas de cerveja. Ou seja, estou imune ao álcool. Estou imune, coitado. Porque ele desenvolveu uma tolerância e aí ele vai ficar mais doente, a repercussão do álcool no organismo dele vai ser muito maior. É comum, né, usar aquela frase assim, hoje para me derrubar tem que ser mais do que uma caixa. Então. Né? E não é assim, né? A pessoa conta a vantagem de ter bebido meio litro de uísque. Sim. Né? Assim, eu não sei que vantagem que é essa, né? Assim, mas as pessoas contam. Né, assim, a única coisa dizem que não faz mal. E não faz mal, né? Não assim, faz mal. Meio litro de uísque por dia é uma dosagem terapêutica boa. Né, então. Né, assim, e aí, assim, a gente, assim, esse mecanismo de dependência química, né, assim, ele também pode ser transformado, por exemplo, na dependência do amor. Né, assim, que eu preciso de ter alguém do meu lado para eu me sentir bem, eu não dou conta de ficar comigo sozinho. Então, se eu não estou com uma pessoa do meu lado, eu não vou estar bem. E aí, sempre que eu estou sozinho, eu vou procurar uma pessoa para poder estar bem. Né, assim, então, esse mecanismo ele está em várias coisas da vida da gente. Principalmente, né, nos presídios, né, que são aquelas pessoas que têm uma pseudo-fidelidade ao parceiro e, em nome desse amor disso, levam drogas, celulares, em nome desse amor e do abandono, elas chegam a esse ponto de se tornar até criminosos em nome do amor, né? Em nome da companhia da solidão. A gente chama isso, André, de codependência. Né? Assim, porque a pessoa que está próximo à pessoa que é usuário de droga, ou nesse caso que você está citando aí, ao presidiário, né? Assim, a pessoa que ajuda o outro dentro da cadeia, ou que ajuda o filho a obter a droga, ou esconde... assim, ou esconde, né, assim, os prejuízos que a pessoa tem decorrente da droga, esconde no sentido de negar, não, meu filho dá conta, ele não está trabalhando agora, mas ele vai parar de usar a droga e ele volta a trabalhar, isso é só hoje, né? Então isso constitui o que a gente chama de codependência. As pessoas em volta acabam, né, assim, auxiliando o dependente, né, assim, na dependência dele. Né, assim, então, a pessoa que dá toda essa assistência ao presidiário, né, assim, não está ajudando o presidiário, né, pelo contrário. Né, assim, se ele continuar lá na prisão, né, assim, tendo todos os benefícios que ele tem na vida normal, então como diz o pessoal, é muito melhor a gente estar preso, você recebe um salário mínimo, né? Assim, a mulher vai lá e te visita semanalmente, você vê televisão, você usa droga se você quiser, você continua mantendo contato com os parceiros.
né? Então não tem nada de, assim, de pedagógico, de nada, né? Desse jeito não tem. Eu tenho que fazer um intervalo, doutor. Aí, em seguida, a gente fala um pouco sobre a questão do medo, que hoje está, assim, muito presente na nossa vida, e a gente queria uns relatos do senhor também, porque no consultório é igual um confessionário, né? Ali a pessoa ela não pode mentir, né? Para o médico, para o advogado, a gente nunca pode mentir. Até mente, mas a pessoa sabe que ela está mentindo para ela. Exatamente. Né? Aí diz que mentir para si mesmo é a pior mentira, né? Então. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e eu volto em seguida, continuando conversando aqui com o Dr. Manuel Dias Reis, ele que é médico com especialização na área de psiquiatria. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento aqui, recebendo a visita, né? Estamos no consultório do Dr. Manuel Dias Reis, médico com a especialização nessa área de psiquiatria. Doutor, temos 16 minutos. Né? Tem aquele livro do Paulo Coelho, que fala 11 minutos, que na Europa, aquelas relações extraconjugais, elas têm um tempo limitado, 45 minutos. Então, as pessoas utilizam quase todo esse tempo para desabafar e 11 minutos para o ato. Então, nós temos 16. Doutor, é difícil a gente trazer temas para o senhor. Eu acho que era melhor o senhor nos pautar, porque, afinal de contas, o senhor é quem é o profissional dessa área e, com muita competência, tem feito aí, a gente observa isso, várias pessoas nas ruas falam, conheci o Dr. Manuel, assisto ao programa e consigo me entender. Então, assim, dentro dessa realidade de hoje, as pessoas estão buscando mais esse tratamento em função do quê, doutor? Que é necessário, né? Porque mente sã, corpo sã, já é um ditado não, uma frase milenar, milenar. Né? Essa é da época dos gregos, né? Isso. Olha só, né, no meu consultório, né, assim, eu tenho, basicamente, os meus pacientes estão muito voltados para depressão, para ansiedade, né, assim, tem grande parte dos meus pacientes do TDAH, né, assim, do déficit de atenção, alguns pacientes do que a gente chama de psicose, que são as esquizofrenias, né, assim, e também da dependência química, né, assim, além desse trabalho que eu desenvolvo no CAPS, né, assim, que é de álcool e drogas, né, assim, então no meu consultório eu faço atendimento. Mas né, assim, hoje a grande procura são dos transtornos de ansiedade, né, assim, então a preocupação excessiva, por exemplo, né, assim, uma das procuras, né, assim, diz respeito ao medo do futuro, né, assim, ao medo do futuro, por exemplo, a pessoa trabalha e aí, com a situação econômica que nós vivemos, a pessoa começa lá na empresa onde ele está, começa a demitir pessoas e ele começa a pensar assim, principalmente a pessoa já de meia idade, né, começa, nossa, e se eu for demitido? Né, assim, e aí, como é que vai ficar a minha família? Né, assim, eu não vou conseguir mais emprego, ou do jeito desse emprego que eu tenho, ou um emprego semelhante para poder manter minha família. Né? Doutor, desculpe. Pois não. Tem uma piada de Woody Allen, o senhor deve conhecer, que é um dos maiores humoristas do mundo. Pediram para ele, conta uma piada para Deus. Ele falou, eu não tenho como contar uma piada para Deus, mas eu sei fazer Deus rir. Aí ele falou, como? Conte seus planos para Deus. Quer dizer o quê? Que nós temos ou sofremos muito mais com o futuro do que com o presente. É mais ou menos isso? A gente sofre... o presente é mais concreto, né? Assim, agora o futuro, como você não tem, né? Assim, você não sabe o que vai acontecer, aí inúmeras fantasias podem surgir, né? Agora, esses dias, essa questão de serial killer, né? Assim, aqui em Goiânia, criou-se a indústria do medo do medo. Então, a
a minha companheira, a minha mulher falar, eu não vou buscar minha filha porque na escola, né, assim, vai que esse motoqueiro passa lá e me mata. Não, dia desse eu estava no local, tocou o telefone no horário comercial e aí o marido atendeu, a esposa pediu para buscar a filha na escola. Aí ele falou assim, não, vai de ônibus. Você tá louco? Eu não vou de jeito nenhum. Você tá louco? Né? Ela pode, ela vai no ônibus, ela vai no ponto de ônibus, ela vai morrer. Então, ou seja, é o medo do medo. Então. Né? E conviver com essa situação não é fácil. Assim, existe uma outra situação, além, assim, a gente está falando, por exemplo, da questão profissional, né? Assim, uma ameaça, essa ameaça da violência urbana, né? Assim, a ameaça da morte que nós falávamos, né? Assim, ainda há pouco, né? Assim, mas o futuro é uma coisa que complica muito a vida da gente, né? Porque existe uma cobrança na sociedade, né, assim, de que você tem que ajeitar o seu futuro. Aí você tem que ter uma aposentadoria, você tem que ter uma casa, você tem que deixar coisas para os filhos. Capitalismo, é o capitalismo que gera uma doença, digamos assim. Então, aí tem outras situações que você vai, por exemplo, nos relacionamentos, né, assim, as pessoas têm muito medo de perder a pessoa que está do lado, com receio de não conseguir encontrar outra pessoa. Né, assim, então acaba permanecendo numa relação ruim, de sofrimento, né, assim, em função desse medo de perder esse relacionamento. Agora, doutor, desculpe. Não. Vamos falar um pouco sobre a forma como um médico igual ao senhor, que eu já tive o prazer de várias vezes ir ao seu consultório e ouço palavras elogiosas sobre a forma como o senhor trata e entende as pessoas, o papel do psiquiatra dentro desse contexto. Como é que ele contribui? Porque para algumas pessoas, psiquiatra é médico de doido, em último caso, não vai lá não, que você vai ficar mais doido que você tá. Aquele cara é doido, isso e aquilo. Assim, o médico psiquiatra, de que forma ele contribui? Porque a gente falou muito no programa aqui sobre esses problemas, mas as pessoas falam assim, aonde está a solução? E aí eu passo a palavra para o senhor, que é um especialista nessa área de solucionar. Assim, então, bom, eu pensei numa coisa que tá no folclore, né, assim, que a pessoa fala que um indivíduo da política ou do meio esportivo, não sei, falou, me dá a problemática que eu te dou a solucionar. Não venha com a problemática que eu tenho a solucionar. Exato, né? Assim, então eu não tenho a solucionar. Mas tem um caminho. Pois é, então, a gente pode indicar o caminho, né, André? Olha só, eu entendo que a postura do psiquiatra não é uma postura especial fora da medicina, é a postura do médico. O médico, além dele ter a postura de assim, fazer o exame, dar o diagnóstico da doença, né, assim, ele tem que também ter um momento de escutar aquele paciente que está diante dele. Isso do médico de uma maneira geral. Embora no nosso meio nem sempre os médicos têm esse tempo para poder escutar o paciente que está na frente dele. Né? Assim, muitas vezes o paciente está com um problema físico, mas o problema maior dele não é o físico, é o emocional que aquela doença física está causando. Né? Mas essa é a função do médico, é ouvir o paciente, manter uma relação médico-paciente boa, porque isso é fundamental no tratamento. Né? Assim, o paciente tem que confiar no médico. Né? Tem que acabar com aquela história assim, eu tenho um amigo que tem um problema, tem que ter eu tenho um problema, né? Então, assim, para isso ele precisa confiar no médico. Né? Muitas vezes a gente vê coisas absurdas, né, assim, dentro da medicina, mas o principal, a queixa principal, doutor, eu tive no doutor fulano de tal, ele não me deu tempo nem de eu falar. Assim, então, mal eu acabei de falar, ele já escreveu a receita e falou, toma esse remédio e depois você volta aqui para a gente ver como que você está. Né? Então, é fundamental. Então, o papel do psiquiatra,
além de tudo, como a gente não tem o mecanismo, né, assim, físico, usando uma ressonância magnética, um eletroencefalograma, um exame de sangue, né, assim, então você precisa ter mais tempo para você poder escutar o paciente e aí escutar aquele paciente na história de vida dele, né, assim, de preferência desde que ele nasceu até aquele momento de vida, a história familiar, né, se os problemas que ele está passando, isso tudo vai ajudar o médico na compreensão da doença e facilitar o diagnóstico, como também vai ajudar o paciente na compreensão da doença dele. Mas aí tem um preconceito, doutor. Nos filmes e nas novelas, a figura do psiquiatra, ele senta, o paciente deita num divã e ele pega um cachimbo e fica ali só ouvindo, né? Essa figura não existe, né? Isso não, até existe. É um psicólogo, alguma coisa assim. Não, tal. Até existe. Existiu uma época, né, assim, no século passado, né, assim, em que a maioria dos psicanalistas eram médicos, né? Assim, então, a psicanálise, que é isso que você está falando, é de uma técnica de psicoterapia que dá o nome de psicanálise. A psicanálise teve origem com o médico, o Freud era médico, né, assim, eu trabalho tudo. Então eu explicava tudo, né? Eu trabalho com uma técnica que também foi desenvolvida por um médico, que é o Moreno, Jacob Levi Moreno, né, assim, que é o psicodrama, e, né, assim, mas com o passar do tempo, né, assim, essa técnica que é da psicanálise, ela foi sendo cada vez mais sendo assumida por psicólogos. Hoje são poucos os médicos que acabam fazendo formação em psicanálise ou mesmo no psicodrama, né, assim, em função de que a psiquiatria de uns anos para cá, principalmente na década de 80 para cá, ela passou a ser muito voltada para o orgânico. Então, essa compreensão, por exemplo, de neurotransmissor, que eu falava da dependência química, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, que esse ano eu estou fazendo meu 40º ano de formado, parabéns, 40 anos de formado, a gente não tinha essa compreensão. Então, da década de 80 para cá, que a gente foi tendo a compreensão cada vez maior, né, assim, dos transtornos mentais. Né? Então, hoje a gente sabe o que acontece, em qual lugar e o que está motivando assim, organicamente. Né? Aí afastou os médicos, os psiquiatras dessa postura, né, assim, que é mais psicoterapêutica, em que privilegia a relação médico-paciente. Né, assim, que a gente tem que privilegiar essa relação médico-paciente. Doutor, o senhor é um médico, pressupõe-se que algo de errado o senhor consegue detectar e passa para a pessoa um tratamento medicamentoso. Isso. E isso significa o quê? Medicamentos. E aí vem, primeiro, o preconceito da pessoa de chegar ao psiquiatra, depois o preconceito do remédio, né? Não toma isso, você vai viciar, cada dia que passa vai tomar mais, ou seja, aí assim, a gente tem aquela indústria igual como tem nas redes sociais hoje, né? Chegou o momento do repensar, não pegar informações prontas, mas informações de quem tem capacidade de ter e oferecer e seguir. O preconceito para ir ao psiquiatra e o preconceito maior ainda para usar a medicação. Esse é um fator ainda que os psiquiatras têm que lutar contra a pessoa doente? Isso a gente vê muito no consultório, né? Assim, as pessoas têm muita dificuldade de procurar ainda o psiquiatra, embora, né, assim, a gente vê muito assim, na imprensa, de uma maneira geral, né, essa imprensa falada, escrita, tal. Então a gente vê todos os dias, não é por nada que eu estou aqui, né, assim, falando dessas coisas. Também, desde 1980, tem uma substância que porque essa época para cá, né? Porque foi lançada nessa época uma substância que trouxe uma revolução no tratamento psiquiátrico, que foi a fluoxetina, que é um antidepressivo.
E aí, com isso, começou a se falar muito de depressão, e hoje é rara a novela, essas novelas que aparecem por aí, nem sempre de boa qualidade, né, mas que se fala de transtorno mental. Todas, nos últimos anos, todas elas têm um transtorno mental envolvido. Isso facilita a pessoa entender o que é a doença, buscar o tratamento para a doença. Nem sempre, porque às vezes mostra uma pessoa com um pequeno distúrbio mental, com aquela vestimenta quase nu, sedado, ou seja, aí cria aquele estigma, né? Eu não vou no médico não, que vai me colocar no hospital e vai me dopar. Então, mas tem essas coisas, né? Assim, a gente tem que olhar sempre os dois lados, né? Assim, da questão da medicação, então, com a introdução da fluoxetina, o que é que a gente viu? A gente viu uma substância que tem menos efeito colateral. Então, o fato de ter menos efeito colateral auxiliou demais no tratamento, porque os medicamentos anteriores à fluoxetina, né, assim, tinha inúmeros efeitos colaterais e muitas vezes era muito difícil de ser tomado, o organismo não aceitava, né, assim, então a pessoa aumentava demais de peso, tinha um punhado de efeito colateral que, né, assim, principalmente o efeito colateral que era muito visado era a questão da sedação. A pessoa ficava mais sedada, ou seja, ficava com aquele aspecto de que está com sono, né? Então, ficava mais sedada. E isso tudo marcava o tratamento daquela época, né? Assim, então, tinha muita fantasia, né? Assim, como, né, assim, o que você citou, das pessoas dentro do hospital, ou muitas vezes até nuas, lá dentro do hospital, e aquele monte de paciente. Isso tudo trouxe uma dificuldade da pessoa assumir o transtorno mental. Apesar de que, né, assim, a gente vem melhorando muito nos últimos anos, né, assim, a cada dia que passa a gente tem substâncias que têm menos efeito colateral, que incomoda muito menos do que antigamente, mas preconceito não muda de uma hora para outra. Não. Né? Assim, então isso persiste. Décadas para criar e não se acaba em dias nem meses. Não, leva muito tempo, né? Assim, eu escuto muito, né? Assim, essa semana mesmo eu atendi um rapaz, um jovem, 23 anos, dependente de cocaína, né? Assim, que ele e a companheira dele, a namorada, a noiva, né? Assim, a companheira dele, né? Assim, estavam presentes lá no momento da consulta. E ele falou assim: doutor, olha, eu resisti muito a vir aqui, porque me passava pela cabeça a ideia assim, de que eu tenho que superar isso sozinho, eu não preciso de ajuda, né? Então esse é um outro grande problema, né, assim, que é entender que o transtorno mental, a gente sozinho você vai dar conta dele. Igual. Ninguém se cura do câncer sozinho. Exatamente, ninguém né, se assim, cura de uma doença crônica como câncer, pressão alta e tantos outros. Ninguém se cura com sozinho. A força do pensamento, né? E eu usei exatamente isso, essa expressão com ele. Eu falei: olha, se você tivesse um câncer, você ia tentar parar o câncer sozinho? Aí ele olhou para mim assim e falou: não. Pois é, então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é ajudar você a entender que dependência química é uma doença. E que, como toda doença, você precisa de tratamento. Eu falei: doutor, hoje eu estou aqui porque exatamente eu entendo isso, eu entendi isso, que eu sozinho eu não dou conta. Agora, até que ponto, doutor? Porque a pessoa, quando ela sente uma pequena melhora, ela já se abandona o tratamento, abandona o médico e estou curado. Pouco tempo depois está diante do senhor recaída, falando assim: doutor, eu sou um derrotado. Pois é, né? Assim, muitas vezes a pessoa precisa sofrer muito para poder estar no momento que falar assim: olha, não, realmente eu tenho que submeter a esse tratamento, né? Tem que ter... diz que a gente aprende com o erro, né? Com o sofrimento da vida. E se a gente não aprender com a vida, né, assim, então fica muito difícil. A pessoa vai até perder a própria vida, né, se não overdose. No caso desse rapaz, principalmente ele estava no consultório porque ele teve um início de overdose, passou muito mal
com a cocaína, e aí então a namorada dele, não tem jeito, você vai procurar um médico. Ela pagou a consulta para ele poder, né, assim, estar lá naquele momento. Nessa, então, o grande problema do transtorno mental, seja ele qual for, né, assim, é exatamente essa consciência de que é doença e que eu sozinho não vou cuidar dela. Não, você não precisa de psiquiatra ou psicólogo, não. Você não é capaz de resolver isso sozinho? Assim, a pessoa que está falando isso não vê o sofrimento da outra, né? Então, a gente não dá a solucionática, né, assim, mas a gente pode encaminhar a pessoa para um caminho onde a pessoa pode voltar a ter o equilíbrio. Voltar a ter o equilíbrio, seja através dos remédios. Remédio não é droga, né, assim, remédio não vai causar dependência do mesmo jeito que uma droga causa. Né, assim, muitas vezes a pessoa fala para o outro, mas com um copo de uísque na mão, não sei por que você toma esses remédios aí, porque esse remédio é ruim, mas está com um copo de uísque na mão. Né, assim, então, remédio não causa mal, se incomoda, né, assim, se traz efeitos colaterais de um ponto insuportável, a gente suspende, procura outro medicamento, de forma a ajudar o paciente, encaminha o paciente para psicoterapia, se não for com o médico, com o psicólogo, encaminha, no caso dos dependentes químicos, para o CAPS, né, assim, para um possível CREDEC, se realmente vier, né, assim, então, ou para um grupo de narcóticos anônimos, alcoólico anônimo, ou para um grupo que pertence a uma entidade religiosa. Quer dizer que não existe mais Adalto Botelho, né? Acabou o Adalto Botelho, né? Assim, o Adalto Botelho em si acabou, mas aqueles que acorrentava, aqueles que era mais como uma masmorra, né? Onde colocavam ali, depositavam ali. Não, isso já acabou há muitos anos, né? Assim, infelizmente não. Aqui em Goiás não tem, apesar de que em outros estados ainda tem esse tipo de hospital. Isso é verdade. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou, mas convite para a próxima semana e também o telefone, afinal de contas, muitas pessoas têm muitas dúvidas e aqui a gente não está querendo absolutamente dizer para as pessoas, mas assim, acho que é importante a gente ter, porque a gente faz check-up, né, de mês em mês, de ano em ano, para saber como é que vai a saúde física. A saúde mental também, às vezes, precisa de um check-up, né? Teria que ir, né? Assim, para aquelas pessoas que querem conversar mais com o senhor, o telefone para contato, o e-mail ou o site. O telefone lá do meu consultório, o principal deles é o 3224-8166. Esse é Vamos lá, 3224-8166. E tem o nosso site lá da clínica, né? Assim, a gente tem www.clinicacenarium.com.br. Clínica Cenarium. Cenarium.com.br. Tem o e-mail, né? Assim, que a pessoa, se quiser, né, assim, comunicar comigo, é necanoel@hotmail.com. Anonimamente, não precisa de se explicar nada, né? É Neca, N-E-C-A Noel @hotmail.com. E aí a pessoa manda um e-mail, o senhor responde, claro, né? E também essas pessoas que várias têm feito isso, né? 3224-8166 é o telefone onde o senhor atende, também atende em outros lugares também, mas é um local onde podem ter uma... sendo o local onde me encontra, no meu consultório, né? Assim, encontra você por celular, né? Mas assim, por favor, no consultório, né? Então. Doutor Manuel, eu agradeço demais e eu sempre falo que saúde pública, segurança e educação é um sacerdócio. Porque não é fácil a gente lutar contra tantas dificuldades e não ter o reconhecimento, ou investimento, ou coisas nessas áreas. Inclusive, depois, no próximo programa, o senhor falou uma coisa importante aqui, a lei das palmadas. Ela acabou, porque não tem profissionais da área para cuidar daquelas pessoas que, teoricamente, iam praticar umas palmadinhas, né?
Então o senhor já havia falado sobre isso aqui e consolidou-se, né? Há realmente necessidade de nos olharmos e nada melhor do que a visão de um experiente médico para nos auxiliar a nos encontrar, porque tem aquela música que diz que é perdendo que a gente se encontra, né? Exato. Então, se nos sentirmos... Do caos que vem a ordem. Se nos sentirmos nessa situação, nada melhor do que procurar uma boa companhia. Nunca uma mesa de bar, nunca nada. De preferência, né? Sempre um médico. Exato. Né? Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, né? Assim, estou à disposição sempre que for necessário. Encontro marcado para a próxima semana. Tá certo. Ok. Assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.